desculpas pela demora. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos com a plataforma do Simpla, mas tudo já nos conformes, todos devidamente avisados, e acredito que vai ser um painel bem proveitoso. Então, primeiramente, também gostaria de desejar um bom dia a todos aqui presentes, os alunos do Unicuritiba em especial, os alunos das outras instituições que estejam presentes, os inúmeros profissionais de todas as carreiras do direito, que também estejam presenciando no nosso evento, que tenham acompanhado desde o dia 31 de agosto. Hoje, então, a gente vai encerrar nossa semana acadêmica, hoje é o último dia, teremos esse painel e mais um na seguida, e mais outros 2 de noite, que serão os painéis de encerramento. Então, eu declaro aberto esse 9º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba, que vai tratar sobre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Atuação conjunta, distinções necessárias, independência e o futuro das instituições. Nossos queridos palestrantes, é uma honra tê-los aqui, agradecendo novamente em nome do diretório acadêmico a disponibilidade em nos presentear e nos honrar com a presença de vocês hoje. É uma grande satisfação tê-los aqui, grandes nomes aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nós nos sentimos muito honrados com o aceite de vocês. E antes de passar a palavra, então, gostaria só de consignar que todos podem mandar perguntas, seja aqui no chat do Zoom mesmo, ou para o diretório acadêmico, que nós iremos transferir aos palestrantes. E lembrando também que é bem importante manter os microfones desligados durante as exposições para não atrapalhar a palestra dos nossos queridos convidados. Então, já passando a palavra e dando início ao painel, o Dr. Wagner Mesquita vai ser o nosso primeiro palestrante, que ele vai falar sobre a preparação para a carreira de delegado da Polícia Federal, o ingresso, atribuições, e vai falar um pouquinho sobre a carreira policial. Ele é delegado da Polícia Federal e atualmente ele é diretor do DETRAN. Para quem eu passo a palavra e novamente agradeço a disponibilidade de estar aqui presente. Bom dia a todos, cumprimentar todos os alunos da Unicuritiba, o diretório acadêmico, o Rotário Portugal, agradecer pelo gentil convite de participar nessa semana acadêmica. Espero poder colaborar com o crescimento acadêmico e profissional dos senhores, Cumprimentar nossos painelistas também, o doutor Galtiene Paulinho, o doutor Diogo Castor, os nossos mediadores aqui presentes, Eu acho que para ser bem sincero, sintético aqui nas palavras e poupar, nós temos que a gente tem pouco tempo, Mas só para passar um breve aspecto da minha trajetória profissional, eu sou egresso da Universidade Federal do Paraná, me formei no ano de 2000. Em 2003, tomei posse na Polícia Federal como delegado, fiz academia no começo do ano, e fui lotado para Foz do Iguaçu, num momento muito difícil, lá realmente era um local muito atribulado para as nossas funções de Polícia Federal, o contrabando lá, naquela época, era muito forte, hoje, graças a Deus, devido à ação integrada dos órgãos, que também é matéria da nossa conversa hoje. Hoje, Foz do Iguaçu vive outros ares, mas naquele momento era muito difícil a atribuição lá, mas cresci muito, aprendi muito em Foz do Iguaçu. Depois, em 2005, vim para Curitiba, no seio de uma força-tarefa, inclusive, na época, a força-tarefa do caso CC5, Farol da Colina, o doutor Castor deve ter lidado muito ainda com esses assuntos. Aí, através dessa força-tarefa, voltei para Curitiba. Em 2006, eu mudei o foco do meu trabalho na Polícia Federal, me voltando a operações de combate ao narcotráfico internacional. Tive oportunidade de conduzir dezenas de operações que foram de um crescimento pessoal muito grande, operações proveitosas de combate ao narcotráfico. Depois a gente pode, em outro momento, falar mais dessas operações. Em 2015, eu recebi um convite, então, para compor a Secretaria de Segurança Pública e fiquei na qualidade de secretário de Estado de 2015 a 2018. Em 2018, eu fui compor a equipe do, então, ministro da Justiça, em Brasília, e ocupei lá uma função de coordenador-geral de combate ao crime organizado. Em 2019, eu retornei ao Estado do Paraná, a convite do agora governador Ratinho Júnior, para a direção-geral do DETRAN. Bom, em breves palavras seria isso, mas um dos pontos que me foi solicitado para que
enfim, expusesse para vocês nesse evento, é o concurso de admissão da Polícia Federal. É um concurso extremamente longo e complexo, né? Uma maratona, na verdade, né? Não é, a pessoa tem que estar muito bem preparada e ciente de todas as etapas que são longas e complexas e todas eliminatórias para chegar no final, no dia realmente da posse e da designação na unidade para começar seu primeiro dia de trabalho. É realmente uma maratona. A começar, né, pelos critérios objetivos que são exigidos, no caso do delegado de Polícia Federal, que deve ser o maior interesse na palestra de hoje, na conversa de hoje, melhor dizendo, 3 anos de atividade jurídica ou atividade policial. Uma das primeiras dificuldades é a prova em si, né? A instituição que tradicionalmente aplica o concurso da Polícia Federal, o SEBRASP, a UNB, né? E ela, na prova objetiva, ela tem a penalidade. Então, em cada sentença, você tem que marcar verdadeiro ou falso ou sem resposta, porque se você errar, uma errada anula uma assertiva que você acertou. Então, isso traz uma carga maior, o candidato tem que estar muito bem preparado para esse tipo de prova. Isso diminui a sua margem de chute, né? Aquela marcação que você faz incerta, isso ela vai te trazer uma carga muito pesada. Então, a pessoa tem que se preparar especificamente para esse modelo de prova, por conta da penalidade em si. Tem prova discursiva, no caso delegado, questões discursivas e mais a peça profissional e a análise dos títulos. Ok, nem diria essa, lógico, é uma fase complexa, sim, mas tem outras aí que ficam fora do controle do candidato. Temos aqui, por exemplo, uma das fases de investigação social. A partir do momento que o candidato foi aprovado na prova objetiva, vai preencher um longo questionário, muito longo, a ficha de identificação, enfim, eu não lembro qual era a sigla, a FIC, a famosa FIC. Vai preencher um questionário muito longo e, a partir desse questionário, a Polícia Federal vai diligenciar para saber a conduta social desse candidato. Então, de fato, há diligências, sim, que vão nos endereços que o candidato residiu, nos colégios que estudou até, na faculdade que frequentou, nos empregos que ele trabalhou e trabalha, para saber realmente constatar que aquele candidato tem uma conduta social adequada para compor os quadros da Polícia Federal. Essa investigação social ela vai durante todo o processo seletivo. Então, o processo seletivo é longo, o candidato, às vezes, pode estar lá na academia de polícia tendo uma aula e ele é chamado, às vezes, para esclarecer algum ponto obscuro ali na investigação social. Se esclarecer, ok. Se ficar satisfatório, ok. Se não ficar, aí pode ser até, enfim, afastado do certame, né? Então, é uma característica... O concurso da PF é um concurso atípico, né? Outras carreiras jurídicas elas têm as suas características próprias, mas são etapas típicas do caso da Polícia Federal. O TAF, né? O teste de aptidão física, são 4 exercícios. Os parâmetros acabam mudando em cada edital, mas são 4 exercícios básicos, né? Corrida 2.400, a barra fixa, natação, 50 metros, 100% horizontal. Aí vale realmente um toque para os candidatos, né? Existem exercícios, que você não consegue de uma hora para outra ter um desempenho. Você geralmente a barra fixa, quem está acostumado a fazer. No meu caso, quando eu prestei o concurso, eu era militar das Forças Armadas, então eu já tinha o hábito de alguns exercícios já eram rotineiros no meu caso, né? Mas, por exemplo, barra fixa, quem nunca fez e nunca treinou, muito dificilmente vai conseguir fazer 2 barras completas, que é o mínimo exigido no dia do exame. Agora, também o excesso de treino ou treino sem orientação pode trazer um prejuízo grave. Se o candidato, durante o seu treino ou durante o seu esporte, por exemplo, luta jiu-jitsu, se ele se lesionar no ombro, locais que é difícil recuperação, isso pode ter um impacto lá no teste, no TAF, no teste de aptidão física. Então, é necessário mediar essa situação. Não dá nem para realmente se dedicar totalmente e querer achar que pode arriscar até ter uma performance acima e aí, eventualmente, até se lesionar e ter um prejuízo. E também não adianta de uma hora para outra, né? Achar que, não, aprovei no exame teórico, agora eu vou treinar e eu vou conseguir os requisitos mínimos. Pode correr um risco aí. Então, tem que mediar bem na hora do treinamento para o TAF, né? Procurar um profissional para poder equalizar essa questão. Exame médico é outra etapa eliminatória também. Existem os parâmetros lá de visão, de audição, cardíacos, enfim, é uma bateria de exames que tem que apresentar e são avaliados pela junta lá.
Exame psicotécnico é uma etapa, você pode se preparar instrumentalmente, mas em relação ao conteúdo está fora do seu controle. É uma etapa pesada, o dia inteiro de exames psicotécnicos, de fato reprova, tá? De fato reprova, e eu acredito que realmente deva reprovar, porque a nossa carreira ela nos sujeita a situações de elevado estresse. Então, se realmente o indivíduo ele não tiver realmente uma característica psicológica adequada para lidar com esse estresse, né? E, eventualmente, isso também é muito delicado, porque, às vezes, uma pessoa que também não tem aquela iniciativa, aquela busca pela verdade real no dia a dia, no caso também, se ela for também com uma característica muito acomodada, ela também vai ter dificuldade na polícia. Então, existe um perfil psicográfico para cada cargo, né? E aí esses testes vêm para poder adequar o candidato se ele atende aquele perfil psicográfico de cada cargo. E são, como eu disse, é um dia extenso, são baterias de exames, não entendo tecnicamente cada exame daquele, a gente vai se sujeitando a marcar, a fazer as marcações de papel, e tem uma dinâmica de grupo. Eu acho que não estou quebrando aqui nenhum sigilo profissional, né, sobre dinâmica de grupo, mas acho que talvez seja interessante relatar aqui para vocês como é que foi a minha dinâmica de grupo, né? Vocês imaginem aí um grupo aí de 15 a 20 candidatos dos mais diferentes cursos, tá? Para delegado, escrivão, investigador, papiloscopista, agente, papiloscopista, numa roda, 2 psicólogos, né? No meu caso, eram 2 psicólogas, uma interagindo com a situação posta e a outra só observando e anotando. Qual era a situação posta? Aquele grupo inteiro estava no balão, estaria em um balão, esse balão estaria furado, perdendo sustentação, então era necessário jogar pessoas para fora do balão. E cada um tinha uma característica, cada um daqueles participantes da dinâmica tinha uma característica. Um era um senhor de idade, um professor, o outro era uma mulher grávida, o outro era um jovem halterofilista, o outro, enfim, era uma pessoa doente. Então, qual era a dinâmica ali? Você tinha que justificar por quê, escolher pessoas para sair do balão, para serem jogadas para fora do balão e por quê, e tentar justificar a sua não saída, porque você teria que ficar no balão, ser escolhido para ficar no balão. Então, aí se dava toda a dinâmica, aí você vê a mais diversa gama de argumentação que é posta, as reações de cada candidato, é um negócio interessante até. Mas, enfim, psicotécnico é uma etapa importante, né? E a gente tem que estar preparado para se sujeitar a isso, né? Enfim, vencidas todas essas etapas, aí vem o curso de formação profissional em Brasília, né? Nossa Academia Nacional de Polícia ela tem melhorado a estrutura cada vez mais lá em Sobradinho, região do entorno de Brasília, né? É um regime, a pessoa também tem que saber que ela vai estar sujeita àquele curso, é um curso longo, são 5 meses de formação profissional, sujeitas a internato, tem aula de manhã, de tarde, eventualmente atividades à noite também, a liberação é só final de semana, você vai ficar longe da sua família, sim, eventualmente não vai dar tempo de pegar um avião e voltar ou não, porque tem outros eventos e compromissos também, então vai requerer dedicação. A turma, são montadas turmas, né? Turma Alfa, Bravo, Charlie e tal, mais ou menos com 30, 40 integrantes. Aquele grupo ali é o que vai te acompanhar o curso todo, né? Durante todos os 5 meses. O candidato, então, recebe uma bolsa de 50% do valor da remuneração do cargo a que ele está pretendendo. No caso do delegado terceira classe, dá mais ou menos bruto uns R$12 mil, bruto. O candidato vai dormir em um alojamento para 3 a 4 pessoas. Alojamento é o nome que a gente dá de alojamento, mas é um quarto, né, com as camas e o banheiro para atender esses 3, 4 alunos, né, dentro do seu alojamento, o termo que a gente usa. Esses 4 acabam sendo as pessoas que vão te acompanhar o tempo todo, com quem você tem uma proximidade muito grande, amigos para toda a vida, né? Vai ser utilizado, a polícia vai te fornecer um uniforme, porque assim, o curso não é um curso militarizado, mas ele tem algumas características, existem algumas características militarizadas, né? O uso de uniforme, eu uso uma camisa polo, uma calça, nada demais, camisa polo, uma calça tática, uma bota e um cinto, tem que entrar em forma para tirar falta, enfim, uma questão de organização, existem pessoas que se incomodam com isso, em ter que entrar em forma e deslocar em forma, mas é assim que as coisas são, né? Por uma questão de organização, muita gente envolvida, né? E pouco tempo. Existe a figura do xerife ali, que é entre os alunos, a pessoa que naquela semana vai ficar responsável pela organização, tirar falta, dispensas, enfim, ver a frequência.
e as aulas daquele grupo. O xerife já é um exercício de liderança ali, né? E são ministradas matérias teóricas e matérias operacionais. Então, não é porque o candidato vai almejar um cargo de delegado que ele acha que ele só vai ter matéria teórica. Não, ele vai estar sujeito a várias matérias operacionais também. Na verdade, a grande maioria das matérias que são ministradas para os agentes, a maioria delas, operacionais, os delegados também têm que se sujeitar e têm que saber. Por exemplo, no caso do delegado, é lógico que a maior matéria, a matéria mais pesada e mais explorada, é a polícia judiciária, é a condução do inquérito policial, a instauração, a condução, todos os atos cartorários, as ferramentas, enfim, essa matéria de polícia judiciária começa no primeiro dia e vai até o último dia. Né? Então, é importantíssimo, é um dos principais, o principal, se não o principal foco, no caso do delegado de Polícia Federal. Agora, existem outras matérias que refletem as atribuições da Polícia Federal, né? Polícia de Imigração, Polícia Previdenciária, Polícia de Meio Ambiente, atividade de segurança de dignitários, a Polícia Fazendária, Polícia de Repressão a Entorpecentes, matérias teóricas que vão refletir as atribuições nossas. E tem, como eu disse, as matérias operacionais. Né? Então, por exemplo, técnicas operacionais, vai aprender a fazer uma campana, uma vigilância, aulas teóricas e práticas. Né? Os alunos vão para Brasília lá e fazem exercícios de campana, vigilância, comunicação via rádio, o padrão de comunicação via rádio, direção defensiva e ofensiva. Então, também é ministrado para os alunos até do cargo de delegado. Armamento e tiro, por óbvio, o candidato vai ter a oportunidade de conhecer uma vasta gama de armamentos utilizados pela Polícia Federal. Vai começar ali com o revólver 32, depois vai para o 38, o revólver 357, depois para a pistola 9mm, que hoje é uma excelente pistola adotada pela Polícia Federal. A submetralhadora HK-MP5, também 9mm, um excelente equipamento. E daí até a carabina, né, comumente chamada de fuzil, o HKG-36 ou qualquer outro modelo que a unidade for. Mas na academia são os armamentos que são apresentados aos alunos, todos com testes, com provas, e tudo isso valendo nota, óbvio, né? Valendo nota, que vai influenciar na escolha da lotação do candidato, e se for abaixo de 6 ou 7, eu não lembro agora, mas 6 ou 7 ele pode ser desligado do curso e retornar. Educação física, defesa pessoal. Ok, 5 meses nessa batida. Sendo aprovado, dia da formatura. Formatura, normalmente, com a presença do ministro da Justiça e, eventualmente, do presidente da República. Né? Retorna para a sua unidade, para a sua cidade de origem e fica aguardando a nomeação para a posse e aí se dirigir à sua lotação. Ok, chega o dia da posse, lá, você vai para a sua unidade de lotação, que normalmente é uma delegacia de interior, né, de fronteira, né, é dessa forma, e eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, e aí vale uma diferença. No caso da Polícia Federal, o aluno, o candidato, ele faz academia, ele só está empossado depois de tudo isso vencido. Aí ele só vai se empossar quando ele vai começar o exercício profissional dele dentro da delegacia. No caso, por exemplo, da Polícia Civil, não. O candidato é aprovado, ele passa também por várias etapas, tais quais a da Polícia Federal, aí ele toma posse, aí ele vai fazer a escola de polícia, mas já empossado delegado. Aqui, na nossa, não. Ele só vai empossar quando começar o exercício funcional. O curso de formação profissional é uma das etapas do concurso com caráter eliminatório. Ok, lotação. Em princípio, uma delegacia de fronteira. No meu caso, Foz do Iguaçu. No caso de Foz é diferente, é uma delegacia muito grande. Ela tem uma estrutura interna boa. Mas a grande maioria das outras delegacias, o delegado lá vai se apresentar e vai fazer de tudo um pouco. Ele vai fazer de tudo. Ele vai tirar plantão, vai tirar sobreaviso, vai ter os encargos administrativos de alguma chefia interna, ele vai fazer marítima, imigração, a gente chama de marítima, atividade de imigração, ele vai fazer segurança privada, ele vai receber logo de cara uma carga de inquéritos. Aí, na minha época, lá no começo, era uma carga realmente razoável, né? 300, 400 inquéritos na região de fronteira, bastante inquérito, mas ele vai receber essa carga. Hoje não sei qual é uma carga média aí de uma delegacia, quanto estaria. Vai se sujeitar a toda escala de viagem, de operações, vai atender operações da superintendência, vai ter que também sujeitar a viagens de operações que são através de recrutamento. Enfim, mas isso tudo, essa multidisciplinariedade, ela vai trazer um grau de experiência grande para o delegado, né? No interior. E, em um dado momento, existe o concurso de remoção, a pessoa vai ganhando pontos, né? Vai ganhando pontos, uma tabela de pontos, muda de cada edital, e aí ele consegue, então, se for o caso, se ele quiser, se assim desejar, ser relotado em outra unidade.
A principal diferença aqui seria no caso de uma superintendência. Quando vem para uma capital, se é o desejo do colega, na superintendência existem as delegacias especializadas, né? Você tem a DRE, entorpecente, telepático, rouba-banco, crimes financeiros, Delefim, fazendária, Delefaz, Delemig, de imigração, e aí ele vai ser lotado, na grande maioria dos casos, dentro de uma especializada dessa. Aí ele tem a oportunidade de receber só a carga de inquéritos daquela matéria, aí ele vai participar de todos os eventos e vai começar a se especializar naquela matéria, ele vai concorrer à distribuição de trabalhos dentro daquela matéria. Continua concorrendo a todo plantão sobre aviso e tal, mas agora com outro aspecto dentro de uma superintendência. O candidato toma posse na terceira classe, né? A cada classe, a promoção se dá por tempo de serviço, a cada 5 anos. Então, em 15 anos, ele está aí na classe especial, que é a última classe, e aí, a partir do momento que ele está na classe especial, aí sim ele pode assumir todas as funções inerentes ao cargo de delegado, né? Como diretor-geral, superintendente regional dos estados. Tentei dar aqui uma passada muito rápida sobre o histórico funcional, tinha muita coisa para falar, em outra ocasião fico aqui para contar uma série de peculiaridades do trabalho policial, né? Mas é uma função apaixonante, eu gosto muito da minha instituição. Hoje não estou na atividade de polícia judiciária, mas realmente já estou em final de carreira, tenho 32 anos de serviço público, mas durante muitos anos eu trabalhei na atividade fim, né? É muito dinâmica, não existe rotina. Um dia você vai estar dentro do campo, dormindo numa viatura, fazendo uma campana do Paraná ao Mato Grosso do Sul. No outro dia, você pode estar dentro de um palácio almoçando com os embaixadores num evento internacional em outro país. Então, a depender do grau de dedicação e comprometimento daquele profissional, do delegado, com a causa da polícia, com as funções, as atribuições e as missões que lhe forem atribuídas, você vai ter oportunidade de fazer excelentes trabalhos. As atribuições são aquelas do 144 da Constituição Federal, condução de inquéritos, representação, as representações de medidas cautelares, quebra de sigilo, receptação de sinais, enfim, planejamento, supervisão e execução de operações das mais diferentes naturezas, e os encargos inerentes das chefias administrativas também, gestão de pessoas, né? Eventualmente, o delegado pode ser ordenador de despesas, vai ter que gerenciar contratos, licitações, participar de operações de outros colegas, conduzir as suas. Enfim, teria aqui muito tempo, mas também existe um outro ponto que foi solicitado para que a gente abordasse aqui, que é o trabalho em força-tarefa, né? No modelo força-tarefa. Como eu disse ali, eu tive a felicidade de vir para Curitiba, voltar para Curitiba no seio de uma força-tarefa, o caso CC5, no Farol da Colina, né? Participei da primeira viagem lá, com o primeiro acordo de Emilat com a Promotoria Distrital de Nova York, o procurador era o Adam Kaufman, lá, com a delegada Érica, toda aquela equipe que tocava o caso da Farol da Colina, que depois os seus frutos, mais tarde, vieram a auxiliar o trabalho da Lava Jato. Na época da Lava Jato, eu já estava no cargo de secretário de Segurança Pública, então tentei contribuir ao que minha função era afeta, né, com toda essa situação, mais diretamente na guarda dos presos lá, porque o DEPEN era subordinado à Secretaria de Segurança Pública, né? Mas eu tive a experiência também de trabalhar com forças-tarefa, até com polícias estaduais também, né? A Polícia Militar do Paraná, em dado momento na Polícia Federal, o crime de estouro de caixas eletrônicos lá estava muito acentuado, e nós tivemos que fazer vários trabalhos. Tráfico de drogas também, a gente sempre tem uma participação muito direta das polícias estaduais também. Enfim, existem pontos positivos do modelo força-tarefa, e que eu destacaria ele, lógico, o primeiro ponto positivo, e claro e óbvio, é a ação multidisciplinar e a ação coordenada, quando você tem um caso muito grande, que ele gera casos-mãe, e aí outros casos menores, filhotes, que estão correlatos, que são afetos àquela primeira grande investigação, você tem que ter um grupo que tenha conhecimento amplo daquela situação e que possa agir de maneira interdisciplinar. Então, por exemplo, a Polícia Federal ela tem o expertise para atuação operacional. Então, as diligências de instrução da investigação, a interceptação de sinais, as campanas e vigilâncias, eventualmente, se tiver que fazer uma exploração de local, uma disputa ambiental, enfim, qualquer diligência técnica de investigação, a Polícia Federal tem os equipamentos necessários, tem a qualificação dos seus servidores, então já é da expertise da Polícia Federal fazer esse lado da investigação.
Agora, por óbvio, outras instituições já têm todo o ferramental preparado, qualificado, tanto, enfim, a sua atividade fim é voltada, por exemplo, facilita o follow the money, a lavagem de dinheiro. Então, aí o Banco Central, o COAF, não tem como a Polícia Federal deixar de se assessorar com esses órgãos. A Receita Federal, muito atuante, até em operações de combate ao narcotráfico, também sempre me fiz ombrear, mesmo durante os primeiros atos de investigação, de equipes do SPEI, do órgão de inteligência da Receita Federal, que contribuíram muito. Não tem como a gente achar que, por mais que um agente nosso seja qualificado, ele vai ter as ferramentas, a qualificação e o know-how que essas instituições têm para o cunho financeiro, para o follow the money e para a lavagem, né? Da mesma forma, o MPF, como titular da ação penal, para ele que todo o caderno apuratório será designado, e houve no passado ainda aquela situação de operações muito grandes e complexas serem conduzidas a parte do Ministério Público Federal, e depois ele receber aqueles autos gigantescos lá, um prazo exíguo de preso para oferecimento de denúncia. Isso inviabiliza a operação, isso não realmente traz ineficácia do judiciário, além do que o EMILAT, por exemplo. O EMILAT, o delegado de polícia, ele tem legitimidade ativa para fazer a solicitação de EMILAT, mas no mundo todo, normalmente, as autoridades centrais para EMILAT são procuradores. Então, essa cooperação internacional, no caso do MPF, ela funciona muito rapidamente, o know-how é muito grande também, e, enfim, tem sentido amplo. Cada instituição com a sua atividade fim, com a sua natureza, com a sua expertise intrínseca, atuando de maneira coordenada e avançando em frentes ao mesmo tempo. E não uma frente primeira policial, depois a frente de lavagem, depois de deflagrada a operação, que as provas eventualmente até se perderam, e depois isso tudo no colo do procurador, com um grande problema, na verdade, que era uma operação, acaba virando um problema. Agora, no caso interno também existe uma vantagem, que é a distribuição, né? Quando o delegado recebe um caso grande, aí eu vou falar só da Polícia Federal, e ele está lotado numa delegacia, ele tem uma enorme carga de outros inquéritos, que ele não pode deixar de dar atenção também, até porque ele pode responder na corregedoria, se ele realmente não tiver dedicação em quaisquer dos inquéritos que sejam a responsabilidade dele. Então, não dá ele escolher um caso, não, esse caso aqui, se ele está fora de uma força-tarefa, ele está concorrendo à distribuição, ele é obrigado a dar atenção e dedicação a todo, por mais que ele não pode fazer o julgamento, esse caso é mais importante que o outro. Ele vai ter que se dedicar a todos, senão, com certeza, responderá na corregedoria. No caso da força-tarefa, aqueles profissionais ali da Polícia Federal, os delegados envolvidos, escrivães e agentes, estão voltados só para aquele grande caso. Então, isso facilita muito. São casos, lógico, tem que ser um caso complexo e que justifique o esforço desse administrativo. Mas isso é um grande facilitador. A pessoa só vai tratar aquele caso e os filhotes daquele caso, vai se aprofundar naquele conhecimento, vai poder dedicar o tempo dele integralmente àquela operação. Além do que, pode convocar profissionais de outros estados que vêm compor a equipe e estão de dedicação integral para aquilo, 24 horas, não tem condição de dar atenção para a família, não tem que buscar filho em escola, não tem nada. Ele fica ali, se tiver que fazer uma escuta ambiental, se tiver que vai acompanhar monitoramento, se tiver que ir para a rua fazer vigilância, se tiver que virar à noite na frente do equipamento, ele vai ficar, porque ele está de missão ali para aquela finalidade e aquele objetivo. E essas equipes são rotativas, né? Fica um tempo, vem outro colega, repassa, tal. Então você tem sempre uma força de pronto emprego ali o tempo todo. É lógico, volto a dizer, é um esforço administrativo, é um esforço institucional. O caso tem que justificar, né? Mas existem também, por outro lado, existem questões delicadas que a gente tem que atinar, né? Então, eu também não, acho que a gente tem que também prestar atenção em certas situações. Existe, como eu disse, cada instituição ela tem a sua característica, o seu jeito institucional. Quando a gente entra na instituição, a gente acaba se moldando conforme o dia a dia dela e a política e a característica da instituição. Vou dar um exemplo. No caso do tráfico de drogas e no roubo a banco, trabalhei também com forças-tarefas com a Polícia Militar. Força-tarefa pelo menos em 2 ocasiões instauradas com a própria Polícia Militar. E o policial militar, excelentes profissionais, não conheço outro profissional que desenrola uma situação na rua a partir de uma simples abordagem, de um simples flagrante de rua, como os policiais militares. Tem uma agilidade de pensamento, vão concatenando uma série de situações, tem uma capilaridade enorme no Estado, todos os 399 municípios do Paraná têm unidade da Polícia Militar, então tem uma rede de informações enorme. Agora, eles são moldados para o pronto emprego. A cabeça deles funciona para a reação imediata. Eles são moldados, a instituição os molda para o pronto emprego. Então, quando você tem, por exemplo, uma investigação com ação controlada,
Você tem, por exemplo, uma carga de drogas chegando, você tem, por exemplo, um encontro para trazer armamentos, por exemplo, fictício aqui do PCC, vem trazer fuzis aqui para uma ação de crime organizado, de roubo a banco ou de resgate de presos aqui no Paraná. A primeira vontade do policial militar é fazer a abordagem e fazer a prisão. Porque é o instinto dele, é como ele foi, é moldado. Aí vem a cultura institucional de outra instituição, de tentar, se nós temos uma ação controlada, já está instituída na investigação, a gente pode ganhar mais fazendo um acompanhamento, botando um rastreador naquele veículo, registrando aquele encontro, ganhando informação de outros participantes na organização criminosa. Lógico que tudo tem que ser mediado, vai ser mediado por quem está conduzindo a investigação, os valores ali envolvidos, né? Nunca arriscando a vida. Mas, enfim, aí aquele policial militar passa a acreditar nas ferramentas de crime organizado, naquelas ferramentas que a investigação ela cresce e tal. E, da mesma forma, o policial federal aprende muito com a dinâmica e a rapidez dos policiais militares. Então, existe outra instituição, por exemplo, no caso de operação contra o narcotráfico, por exemplo, que aconteceu comigo várias vezes. A gente identifica ali 1 ou 2 empresas envolvidas para lavagem ou para logística do tráfico, e a gente procura outra instituição, por exemplo, que tem uma característica de fiscalização. E, gostaria de saber mais sobre essa empresa aqui, a constituição dessa empresa, a forma com que ela declara seus impostos, quem é o contador, como é, a gente passa aquela informação, depois marca uma segunda reunião, por exemplo, ou recebe o retorno daquele levantamento, e aí vem um I2, um gráfico de I2 gigantesco, com 50 empresas, por exemplo. E aí, nós constatamos aqui o envolvimento de mais outras 50 empresas ligadas a essas duas, por exemplo. Aí, existe algum ilícito ali envolvido, porque essa instituição, por exemplo, pode trabalhar com responsabilidade objetiva, mas nós, policiais federais, não podemos trabalhar, no caso do tráfico de entorpecente, com responsabilidade objetiva. Eu tenho que procurar ali a comprovação do dolo criminal. Então, às vezes, a característica de cada um, então não tem de internalizar ali 50 outras empresas ali e eu ter condições, né, de imputá-las uma conduta dolosa de associação para o tráfico, de lavagem, qualquer outra coisa. Tem que focar naquelas que têm realmente aquele vínculo que é comprovado Então, mas é da instituição. Se ela tem aquela atribuição, o ilícito que ela identifica, traz essa característica, é lógico que aquela característica ela vai se transparecer dentro da força-tarefa, né? Mas isso é uma questão que a gente vai mediando. Agora, outra, força-tarefa, muito difícil, a característica pessoal é muito importante. Tem gente que não tem característica de trabalhar em interagências, por uma questão pessoal. Uma força-tarefa você não instaura na canetada. Não, agora aconteceu um problema com a qualidade de secretário de segurança, por exemplo. Eu vou instaurar agora uma força-tarefa para apurar tal crime, e vou designar você. Não é assim que funciona. Exige uma característica pessoal muito própria para trabalhar interagências. Isso decorre também, com o tempo, os profissionais das diferentes instituições vão adquirindo a confiança, vão adquirindo uma sinergia entre as instituições, entre as pessoas, e a característica profissional de cada um, e aquilo ali que forma o espírito de corpo e vai uni-los como uma equipe só e vai garantir que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Enfim, esses 2 pontos são pontos aí delicados que a gente tem que atinar no caso de uma constituição, de uma investigação com força-tarefa, através da força-tarefa. Gente, eu acho que até passei do meu tempo, né? Peço desculpas, mas eu acho que dos pontos que me foram pedidos seriam essas aí as contribuições e eu fico aí à disposição para colaborar com o debate e com os demais colegas também. Muito obrigada, doutor Wagner. Realmente é sempre muito bom escutar uma pessoa tão apaixonada pela Polícia Federal como o doutor. Chega a nos inspirar e dá vontade de querer seguir a carreira só por essas exposições nesse sentido. Nós temos uma perguntinha aqui no chat e eu também tenho uma. Primeira, eu queria perguntar se o doutor se recorda qual que foi a peça prático-profissional da sua prova. E aqui no chat temos os temas de trabalho escravo e tráfico de pessoas são especializados na Polícia Federal e em que área o delegado da Polícia Federal tem mais contato com tecnologia. Eu acredito que tem um laboratório, né, específico, se eu não me engano, sobre lavagem de dinheiro
Eu sou leiga no assunto, então eu até pergunto se existe, compartilho da mesma pergunta do Domingos. Então, se o doutor puder, por gentileza. Então, no meu concurso, o concurso de 2001, não havia a peça, havia a prova discursiva. Então, naquela época, não havia peça e não havia títulos. Então, eu não sei, mas com certeza uma portaria de um inquérito, um texto, um despacho fundamentado de indiciamento, um breve relatório de inquérito policial. Enfim, são peças que seriam de maior interesse, que se conheça pelo menos a estrutura, né? A estrutura básica importante. Mas, então, realmente nessa questão, no meu caso, não era exigido naquele momento, era uma prova discursiva só. Então, hoje já tem essa questão da peça e do exame de títulos. Em relação ao tráfico de pessoas, existe, sim, delegacia especializada, né? E nas superintendências, né? Nas delegacias, como eu disse, a questão é lógico que no dia a dia alguns colegas acabam estudando mais algumas áreas e quando aparece uma investigação que requer um preparo técnico maior, mesmo nas delegacias, elas acabam sendo direcionadas para aquele colega que tem um maior preparo técnico ou já trabalhou nessa área em outra situação, para poder dar essa resposta e buscar a verdade real dos fatos, né? Mas na superintendência tem sim, é uma área de trabalho nossa. Em Brasília temos uma divisão também para tratar essa matéria. Em relação à tecnologia, lógico, nós temos tanto a área pericial, está muito bem hoje avançada com ferramentas de tecnologia. Os crimes cibernéticos hoje, eles deixaram de ser... Existem crimes cibernéticos em si, mas, na verdade, as ferramentas cibernéticas elas atendem a qualquer crime, né? Hoje não existe, não vejo, dificilmente você vai ver um crime que você não tenha que utilizar uma ferramenta ou acompanhar, ou interceptar, ou entender, ou de alguma forma interagir com qualquer ferramenta de tecnologia. Então, graças a Deus, assim, até é um contraponto que a gente vê muito forte entre a Polícia Federal e as polícias estaduais, né? O avanço tecnológico da Polícia Federal, graças a Deus, ele é satisfatório. Hoje nós temos equipamentos que atendem à necessidade, e caso não tenha também, a instituição vai tentar buscar, tendo casos importantes, ela vai atrás para buscar, e aí a gente vê um déficit muito grande na área da segurança pública estadual. Então, vou dar, por exemplo, um aparelho extrator, né, que existe uma marca hegemônica para extrair dados de aparelhos celulares e computadores apreendidos, que tem um custo razoável, mas não é nada que não tenha um custo-benefício bom para a sociedade. Quando eu estava na qualidade de secretário de Segurança Pública, havia 2 no Paraná inteiro, dentro da Polícia Científica, para atender todas as demandas de extração de telefones celulares e computadores apreendidos. Havia centenas de milhares de laudos atrasados. Então, jamais uma ferramenta dessa poderia ser utilizada em uma investigação, porque não tinha como tirar da área pericial. E a demanda era enorme. Isso, por exemplo, na Polícia Federal, cada delegacia, ao mínimo, deve ter 1 ou 2 aparelhos desse daí, hoje. Então, estamos bem estruturados. Lógico, qualquer dificuldade maior dentro de uma investigação, de uma superintendência ou de uma delegacia, você pode pedir o apoio de Brasília também. Então, técnicos virão também para te ajudar. Existe a possibilidade. E também a cooperação internacional. Então, já tive, por exemplo, casos de tráfico internacional, em que a gente tinha oportunidade, por exemplo, de botar um rastreador em aeronave, mas tem que ser um rastreador específico, né, um equipamento específico, e a gente, através de cooperação internacional, conseguia esses equipamentos, essa diligência. O primeiro caso de interceptação de internet, né, de conteúdo telemático que eu fiz foi em 2006, com apoio de um equipamento também de fora, de outra polícia, através de cooperação internacional. Então, ali foi a forma pioneira que nós fizemos de interceptação de internet lá. Esse indivíduo usava a rede do Facebook para fazer conversas de tráfico de drogas e outros chats também que naquela época existiam. Era o Orkut, né, uma rede social que tinha na época, né? Ele utilizava o Orkut para isso. A gente teve que aprender a fazer uma interceptação de internet lá. Isso foi bem difícil, mas foi muito interessante. Mas também tivemos que pedir esse equipamento específico e aprender a operá-lo, né? E assim, vários outros equipamentos tecnológicos, equipamentos para escuta ambiental, por exemplo, dentro do carro do suspeito, uma escuta ambiental dentro de um quarto de hotel, preparar um quarto de hotel com câmera escondida. Tive oportunidade de fazer isso também, em algumas situações. Então, graças a Deus, a nossa polícia está bem aparelhada, ela atende a demanda hoje. Lógico, nós sempre estamos atrás, né? Não adianta achar que a gente vai se adiantar ao crime organizado, porque eles têm acesso imediato à tecnologia mundial. Então, não adianta, eu ficaria aqui contando para vocês vários casos
que depois de deflagrada a gente entendeu como era dada a comunicação do grupo, né? E, enfim, mas também não posso tomar o tempo aqui dos demais panelistas, né? Obrigada, doutor Wagner. Realmente foi muito esclarecedor tudo que o doutor pontuou. E, dado já o nosso tempo, eu vou passar a leitura do currículo dos nossos queridos palestrantes, procuradores da República. Estão aqui com a gente o doutor Galtiênio da Cruz Paulino, que vai tratar sobre o Ministério Público Federal, ingresso e carreira na instituição. Ele é doutorando em Direito pela Universidade de Porto, em Portugal, mestre pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público da União, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, membro auxiliar na Secretaria da Função Penal Originária no Supremo Tribunal Federal, vinculado ao Gabinete da Procuradoria-Geral da República, entre os anos de 2018 e 2019. Atualmente, ele é procurador da República em exercício como membro auxiliar na assessoria criminal do Procurador-Geral da República junto ao STJ. Ele é ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-analista do Ministério Público da União, ex-assistente jurídico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e também orientador pedagógico na Escola Superior do Ministério Público da União. O doutor Diogo Castor de Matos também vai tratar sobre o mesmo tema. Ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Função Política do Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, doutorando em Direito Econômico pela PUC do Paraná, participou do projeto de iniciação científica com bolsa de estudos do CNPq, orientador do projeto de iniciação científica PIBIC 2017-2018, foi procurador federal da Advocacia Geral da União entre 2011 e 2012 e promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná, de 2012 a 2013, e aprovado no concurso de defensor público federal em 2010, e atualmente é procurador da República do Estado do Paraná. Com imensa honra que, então, eu passo a palavra para vocês. Não sei como que vocês querem que nós trabalhemos. Eu acho que podemos começar com o Dr. Galtiênio, se possível, para quem eu passo a palavra, então, por gentileza. Obrigado. Inicialmente, bom dia a todos. Agradeço o convite do diretor acadêmico, é sempre um prazer da minha parte estar falando com estudantes, que eu acho que é o futuro profissional da gente, que a gente terá em pouco tempo. Assim como eu cumprimento o Dr. Wagner Mesquita, pela a bela exposição que fez agora há pouco, e o colega Diogo Castor, que coincidentemente é colega de concurso, ingressamos no mesmo concurso do Ministério Público Federal. O tema que me foi designado hoje foi para falar sobre a questão do ingresso na carreira do Ministério Público. Vou falar um pouco sobre Ministério Público, de maneira assim relativamente superficial, em razão do tempo, e um pouco sobre a questão da atuação conjunta, não só do Ministério Público, no caso do Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, assim como com os demais órgãos, que acaba sendo um pré-requisito essencial para tanto uma atividade investigativa que venha a resultar em frutos úteis para a sociedade, assim como para uma persecução penal que gere, de fato, resultado. Eu acho muito interessante essas semanas acadêmicas que são feitas por alguns diretórios acadêmicos, quando traz a exposição de profissionais de algumas carreiras. Aí eu vou falar por uma questão de experiência pessoal enquanto estudante, que, a meu ver, o ideal é que durante a faculdade se conheça, ou normalmente por meio de estágio, que eu acho que é a melhor experiência, como atua cada profissão da área jurídica, cada carreira da área jurídica. É uma forma de o estudante se deparar como é a atividade de um juiz, como é a atividade de um promotor, de um procurador, de um advogado público ou de um advogado privado, de um delegado de polícia, e a partir dessa experiência é o que gera, muitas vezes, o despertar vocacional para a pessoa poder fazer a melhor escolha para a carreira que seguirá no futuro. No meu caso especificamente, coincidentemente, todos os meus períodos de estágio na época da faculdade acabou que ocorreram vinculados ao Ministério Público.
E após sair da faculdade, mesmo tendo passado por outras carreiras, como, por exemplo, a advocacia pública, como procurador da Fazenda, na minha cabeça eu tinha, acredito que em termos vocacionais e como intenção, ingressar na carreira do Ministério Público. De preferência, que foi o que acabou acontecendo, o Ministério Público Federal, em razão da afinidade com a matéria que eu fui adquirindo ao longo do período de estágio na minha época de estudante na Procuradoria da República na Paraíba. Bem, o tempo é curto, eu vou começar a falar dos meus tópicos propriamente dito. Eu acredito que o Diogo Cachorro vai fazer também uma exposição, um tema parecido, o tema é igual e deve complementar ou acrescentar muito mais em relação ao que eu vou falar aqui. Como a gente está falando de Ministério Público, eu gosto sempre de trazer uma visão inicial, mesmo que superficial, do que seria Ministério Público. E para a grande parte da sociedade, recentemente se passou a ter uma certa ideia do que seria Ministério Público, mas muitas vezes até no âmbito da universidade, dentro da faculdade de Direito, a gente não tem uma noção exata do que seria o Ministério Público. E a melhor definição, a meu ver, que a gente pode ter de Ministério Público aqui no Brasil é quando a gente vai para a Constituição Federal. E a gente vai lá, principalmente no artigo 127, quando a Constituição Federal fala do Ministério Público, enquanto uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que teria basicamente 3 funções de defesa: ordem jurídica, regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Na minha visão, eu tento simplificar e trazer para aquele que está ouvindo. Eu sei que não é o caso, que são estudantes, normalmente já estão, a depender do período da faculdade, bem afetos à matéria. O Ministério Público é uma instituição, não é um poder, mas tem uma desvinculação dos 3 poderes do Estado, tem independência em relação a ele, como para muitos se enquadra como um 4º poder, mas na verdade eu enquadro como uma instituição autônoma que faz um controle social da atuação dos demais poderes. E em resumo, eu colocaria o Ministério Público, em palavras populares, como um representante, um guardião da sociedade, em que ele vai perante o juízo em suas diversas atribuições, sejam elas investigativas, na área civil, na área indígena, na área ambiental, fazer prevalecer o interesse público de acordo com os interesses da sociedade. Em suma, é como se a gente tivesse um advogado da sociedade, não um advogado individualmente considerado, como no caso é a Defensoria Pública. O Ministério Público, se vocês vão para o artigo 127 da Constituição, que eu acho o mais importante quando envolve o Ministério Público no país, a gente vai ver que ele se centra em 3 princípios e garantias, que seriam princípios e, ao meu ver, garantias também do Ministério Público, que é a ideia de unidade, indivisibilidade e independência funcional, ou seja, independente da atuação de cada membro do Ministério Público, o Ministério Público é um só. Aquele promotor, aquele procurador regional da República, subprocurador regional da República, quando ele está atuando, na verdade ele não está atuando em causa própria, não está atuando individualmente, ele está apresentar a instituição, ele está, enquanto membro da instituição, ou seja, parte integrante da instituição, na defesa da sociedade e daqueles direitos e interesses públicos envolvidos. Uma divisão simples, e para isso, aí voltando, né, nesse tópico dos princípios e garantias, é essencial para a atuação funcional de todo e qualquer membro do Ministério Público, seja ele estadual ou da União, em qualquer de suas esferas. Justamente a independência funcional. A independência funcional não como uma forma de, entre aspas, vale-tudo institucional, daquele membro poder fazer aquilo que bem entender. Na verdade, é uma independência funcional para evitar que ocorram interferências na sua atuação funcional e, desse modo, ele possa, da melhor maneira possível, exercer suas atribuições e atuar na defesa do interesse público.
O Ministério Público, se vocês vão na perspectiva constitucional, vocês já devem ter até escutado aqui anteriormente, pela exposição do colega do MP estadual, que a gente tem uma divisão constitucional de Ministério Público em duas espécies. O Ministério Público estadual, que a gente vai para todos os entes federativos, para todos os estados da federação, e o Ministério Público da União, que entre os integrantes do Ministério Público da União se encontra o Ministério Público Federal, mas temos também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou seja, temos duas espécies, MP estadual, no âmbito dos estados, e o MP da União, que possui algumas espécies, entre as quais, subespécies, né, entre as quais está a que eu faço parte, que no caso é o Ministério Público Federal. Especificamente com relação ao Ministério Público Federal, uma lei interessante, que no caso fala da nossa organização enquanto instituição, se vocês quiserem maior especificidade sobre a carreira, seria justamente a Lei Complementar 75/93, que vai falar sobre o exercício das nossas atribuições, sobre a divisão de estrutura da carreira. A carreira do Ministério Público Federal, basicamente, ela é composta de três estágios na carreira. O Procurador da República, que é o cargo que a gente ingressa após um concurso público de provas e títulos, que no caso, eu vou falar um pouco mais detalhado depois. Eu fiz um levantamento, isso há alguns anos, sobre os concursos do Ministério Público Federal, e posso estar equivocado, mas eu acho que pelo menos os últimos 15 anos, sempre foi realizado pelo próprio Ministério Público Federal, vinculado à Procuradoria-Geral da República. É o ingresso da gente na carreira, enquanto Procurador da República, vai ter uma atuação vinculada aos juízos de primeira instância, no caso a Justiça Federal. Temos como um segundo nível, no caso de promoção, seria Procurador Regional da República, a atribuição de atuar perante os tribunais regionais federais, que atualmente no Brasil temos 5, existe projeto para ocorrer ampliação, mas atualmente são 5. No caso do Paraná, está vinculado ao TRF da 4ª Região. Quem atua perante esses tribunais tem essa vinculação, que é o segundo nível da carreira, justamente o Procurador Regional da República. E para atuação perante os tribunais superiores, aí sim a gente tem os subprocuradores gerais da República, que é o último nível da carreira, após uma promoção de procurador regional, que ele acaba virando subprocurador regional da República. Aí muitos podem estar questionando onde entra a questão do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, entre aspas, vamos dizer entre aspas porque eu dou uma breve explicação depois, é como se fosse o chefe da instituição. Ele é escolhido pelo presidente da República há alguns anos, pelo menos nas listas anteriores. A nossa associação fazia uma eleição, encaminhava 3 nomes e o procurador e o presidente da República escolhia um nome entre aqueles para ser o chefe, entre aspas, institucional. Atualmente, nas 2 últimas eleições, foi uma escolha livre do presidente da República, em razão da previsão constitucional, que não observou, por exemplo, a chamada lista tríplice. Quando eu falo chefe institucional, vem a seguinte questão. Ele é chefe dos procuradores regionais e do procurador da República. Quando eu falo chefe institucional, ele é no sentido de representatividade institucional, ele representa o Ministério Público Federal, ele é chefe não só do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público da União como um todo. Por mais que cada um dos outros membros do Ministério, carreiras do Ministério Público da União tenha o seu respectivo procurador-geral, mas ele está acima de todos. Mas é uma atribuição, pode-se dizer, ele tem a atuação dele funcional perante o
a Corte Especial do STJ, que normalmente ocorre delegação de atribuição, como atualmente acontece e aconteceu em outras oportunidades, e perante o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes também com delegação de atribuição para que outros atuem no lugar. E tem a chefia administrativa. Quando eu falo chefe institucional, justamente na questão da organização administrativa da instituição, em razão da questão da independência funcional de cada um dos membros do Ministério Público Federal, e do Ministério Público Estadual é a mesma coisa, que ele não pode, por exemplo, interferir na atuação funcional de um membro do Ministério Público. Porém, em termos administrativos, aí sim, há uma necessidade de observância das diretrizes que são fixadas pelo Procurador-Geral da República, dentro dos seus limites de atribuição. Ingresso na carreira. É um tópico que eu coloquei aqui, que eu fiquei designado para falar com vocês. Como eu mencionei agora há pouco, concurso Procurador da República, diferente do concurso de delegado de polícia, de fato, a gente não tem prova prática. Basicamente, o concurso da gente é um concurso de provas e títulos. Atualmente, são 3 etapas. A gente tem uma prova objetiva. Passando pela prova objetiva, teremos as provas subjetivas. Depois eu falo por que no plural. E, posteriormente, passando pelas provas subjetivas, temos a prova oral. E, no caso, também a avaliação de títulos, que acaba influenciando na questão da classificação no concurso. A prova atualmente, o concurso atualmente do Ministério Público Federal, a matéria, o edital, é dividido em 4 grupos, ou seja, você tem que ter uma pontuação mínima em cada grupo, além de ficar justamente naquela classificação necessária para avançar para a próxima fase. Por exemplo, por mais que você saia muito bem em uma das provas e zere a outra, por exemplo, zere o outro grupo, eu não vou avançar, porque necessariamente tem que ter um mínimo em cada grupo, que eu acho que para gerar uma coerência em termos de conhecimento do futuro membro do Ministério Público, e atingir uma determinada pontuação dentro da classificação para avançar para a fase seguinte. Mas é uma prova objetiva só. Na segunda etapa, são 4 provas, uma prova para cada grupo. E aí também é a mesma coisa, tem que atingir aquela pontuação mínima ali em cada uma das provas, senão é eliminado, e ficar justamente dentro da classificação. Só que normalmente, a nível do Ministério Público Federal, a prova objetiva, quando o concurso, quando você atinge o mínimo, na subjetiva também o mínimo em cada um desses grupos, você normalmente passa, inclusive na oral. E aí a gente tem a última etapa, que é a prova oral, em que a prova oral da gente, a gente tem bancas específicas com um membro para cada matéria, que a gente vai ser arguido individualmente em cada uma dessas bancas sobre aquelas matérias do edital. O ponto é sorteado na hora, e o membro da banca, o integrante da banca daquela matéria, por exemplo, direito administrativo, ele vai sortear o tópico na hora e vai fazer os questionamentos para você em cima daquela matéria. Terminou essa banca, você sai, aguarda e vai para outra, direito penal, direito processual penal, direito civil, a depender da chamada que fizerem na hora. Não é como a prova oral de alguns concursos que tem vamos dizer assim, uma tribuna, que você fica enquanto candidato e fica todos os integrantes da banca acompanhando os questionamentos que são feitos a você pelo outro integrante da banca. Ou seja, a gente tem uma prova oral individualizada com o integrante da banca, com cada um dos integrantes da banca. Um ponto o último ponto com relação ao ingresso na carreira que eu queria falar, que é justamente que surgiu em 2004, que é a questão da necessidade da atividade jurídica, que pela previsão constitucional, necessariamente para se dar início enquanto integrante do Ministério Público Federal, a gente precisa de 3 anos de atividade jurídica, que atualmente vem sendo considerada como atividade no período do momento que você toma posse. Já teve esse questionamento, tá? Muitas vezes alguns ficam subjúdice, mas acabam conseguindo posteriormente, porque durante o concurso não tem os 3 anos, mas muitas vezes o concurso do Ministério Público Federal tem uma duração
razoável, e acaba que muitos que não têm os 3 anos de atividade jurídica acabam completando esse período. O último concurso, que ainda tem 3 pessoas para serem nomeadas, curiosamente, em razão de suspensão de tudo, o concurso acho que durou mais de 2 anos, uma série de peculiaridades. As nomeações estão sendo parceladas em razão de questão orçamentária, faltam 3 pessoas serem nomeadas, e nessa, né, vamos dizer assim, nessa brincadeira toda, eu acho que já faz mais de 3 anos que está rolando, desde que saiu o edital. O último tópico aqui que eu vou falar, que é justamente essa questão relacionada à nossa atuação funcional. Eu faço uma divisão da nossa atuação funcional, enquanto membro do Ministério Público, não é porque eu tenho uma maior afinidade com a matéria criminal que eu estou fazendo essa divisão, não. Mas eu faço da seguinte forma. O membro do Ministério Público ele tem a atribuição criminal e as demais matérias não criminais. Nessas demais matérias não criminais, a gente coloca a questão ambiental, questão de direito econômico, a questão do direito indígena, ou seja, o Ministério Público improbidade, não se resume só à atuação criminal. Quando eu fiz essa divisão, foi mais no sentido de pegar a questão criminal, em razão do tópico que foi falado aqui, da questão da atuação conjunta com a polícia, que normalmente, eu não estou dizendo que não acontece nas outras áreas, acontece, mas é mais comum na matéria criminal. Na matéria não criminal, a gente, além dessas matérias específicas como ambiental, indígena, a gente tem que sempre ter em mente a atuação do Ministério Público em situações que transcendem o direito individual, são algo mais voltado para a sociedade. E normalmente o que vai diferenciar a atuação da gente é quando há diferenciado do Ministério Público Estadual, quando se atinge o interesse da União, ou seja, quando tem a vinculação, entre aspas, com a Justiça Federal, é justamente a competência federal, que aí faz surgir a atribuição do membro do Ministério Público Federal. Em termos criminais, e aí eu falo da questão da persecução penal, eu posso falar um pouco sobre essa questão da atuação conjunta, que basicamente eu faria uma diferenciação da nossa atuação conjunta no âmbito criminal em 2 partes. Persecução penal. A atuação conjunta normalmente acontece. A persecução penal, a gente tem a persecução penal investigativa e a persecução penal processual propriamente dita. Na persecução penal, vamos pela parte mais fácil, processual, aí a atribuição exclusiva do Ministério Público Federal, pelo menos no âmbito da ação penal pública incondicionada, porque cabe ao Ministério Público a iniciativa da ação penal pública incondicionada de maneira exclusiva. Ou seja, a persecução penal processual é a atuação exclusiva do Ministério Público. Ou seja, a atuação em juízo, no processo, após o ajuizamento da ação penal. Na parte investigativa, aí vem alguns tópicos. Por exemplo, fazer uma breve referência aqui, que é justamente a questão que envolve a investigação propriamente dita. Alguns talvez devem lembrar que em 2013 a gente teve uma discussão muito grande sobre a possibilidade do Ministério Público investigar, que era a chamada PEC número 37, que queria impor a questão da atividade investigativa como privativa da polícia. A PEC foi rejeitada, esse entendimento já era entendimento do Supremo Tribunal Federal e, resumindo, não cabe discussão. De fato, o Ministério Público tem a atribuição investigativa, assim como a polícia tem. E, basicamente, a atividade investigativa, a gente poderia fazer a seguinte diferenciação. Normalmente, se faz uma diferenciação com a polícia de 2 formas. A polícia titulariza um inquérito policial, realmente, no âmbito do inquérito policial, que é basicamente... Aí eu vou fazer isso basicamente da primeira, vamos dizer assim, da primeira instância, porque eu vou fazer uma diferenciação depois. Ele é o presidente da investigação e o Ministério Público necessariamente vai atuar tanto na questão do controle externo, como também com a atribuição de caráter investigativo. Não necessariamente no inquérito policial que chega para o membro do Ministério Público, a gente vai ficar na dependência do que o delegado ou os agentes de polícia venham a fazer. A gente pode muito bem, como já cansamos de fazer isso,
fazer uma quebra, pedir uma determinada diligência, fazer diretamente determinada diligência. O delegado preside o inquérito, mas não há limitação à atuação investigativa do membro do Ministério Público. E a atuação do Ministério Público exclusiva na assim, âmbito investigativo, a gente teria a questão do PIC, que é o procedimento de investigação criminal, que é um procedimento dentro do âmbito do Ministério Público, que é fazendo paralelo como se fosse um inquérito policial do Ministério Público, que a gente tem uma série de regramentos, uma série de regras, e a gente pode fazer a nossa investigação sem ter uma participação vinculada à polícia. Só que eu faço uma outra diferenciação, que eu fiz até que é até uma confusão, que eu vejo isso muito no dia a dia, que eu estou aqui na assessoria do Procurador-Geral da República, inquérito em Tribunal Superior. Inquérito em Tribunal Superior, muitos não entendem que inquérito em Tribunal Superior é um inquérito judicial em razão de envolver a autoridade com foro. Quem titulariza, diferentemente de um inquérito policial que a gente tem, vamos dizer assim, na primeira instância, quem titulariza é o Ministério Público, PGR, junto com vinculado ao tribunal, e muitas vezes, quando ocorre o repasse para a realização de diligências pela polícia, são delegações de atribuições, ou seja, aquele que pega e realiza as atribuições no âmbito da polícia, ele não tem a possibilidade de fazer um juízo de valor, que normalmente é feito no inquérito policial lá embaixo, quando, por exemplo, o delegado de polícia faz um indiciamento. Tanto que já é jurisprudência até pacífica no Supremo Tribunal Federal, que o delegado de polícia no Tribunal Superior, autoridade com foro, não pode chegar e indiciar. A jurisprudência diz, pode pedir autorização. Eu, particularmente, acho que nem seria o caso de autorização, em razão de ser um delegatário de atribuição. A titularização da investigação é da PGR, com uma vinculação forte ao Tribunal Superior. E aí, onde entra a questão da atuação conjunta? A atuação conjunta, o doutor Wagner falou muito bem, mas eu faço uma afirmação mais genérica. O ideal de toda e qualquer apuração é que se tenha uma atuação conjunta, não só com a MP, com polícia, mas uma atuação com todos os órgãos que tenham atribuição de investigação. E aí, como o doutor Wagner falou aqui, temos o Banco Central, o COAF, Tribunal de Contas, a Receita. Em muitos casos, a gente necessariamente precisa desses órgãos porque eles têm expertise na matéria. Isso é muito mais fácil a gente fazer uma atuação conjunta com esses órgãos, que vai dar um resultado prático muito melhor do que a gente tentar, como se fala por aí, tentar reinventar a roda. Ou seja, começar algo do zero, tentar criar algo novo, quando, na verdade, a gente tem outros órgãos que têm atribuição investigativa, que podem muito bem auxiliar e gerar um resultado prático investigativo muito bem para quando o membro do Ministério Público receber o caso, para o oferecimento da denúncia, já tem algo mais consolidado, algo mais palpável. E a atuação conjunta tem essa visão geral que eu tenho, que a gente necessariamente, o ideal é sempre atuar de maneira conjunta, Ministério Público, Polícia, e todos esses órgãos, a depender da matéria envolvida, mas a gente pode fazer uma divisão da atuação conjunta da seguinte forma: essa, geral, e a atuação conjunta do dia a dia e no campo da força-tarefa, como foi falado aqui pelo Dr. Wagner. A atuação conjunta que eu faço no dia a dia, como eu falei, no inquérito, na primeira instância, em qualquer outra situação, necessariamente o ideal é que se tenha atuação conjunta dos órgãos, porque o resultado vai ser melhor. É aquela coisa, vários órgãos com especialização investigativa, a tendência é que se tenha um resultado melhor. Independente, justamente, da segunda parte, que é o que eu vou falar, das forças-tarefas, por exemplo, que são criações de caráter temporário para atuações específicas, porém, é de caráter institucionalizado. A gente tem normalmente uma regulamentação específica no âmbito de cada órgão e acaba se montando esses grupos de atuação conjunta que, diferentemente da atuação do dia a dia, que acontece muitas vezes entre os órgãos de investigação, é uma atuação institucionalizada para um objetivo específico. É como se você estivesse oficializando a questão da atuação conjunta, voltado justamente à busca por
um resultado mais... que o interesse público, de fato, seja alcançado. Para terminar meu tempo aqui, minha exposição, que eu já acredito que eu já passei bem aqui, eu só falo rapidinho uma questão de como no tópico que falava futuro da instituição. Eu só falo o seguinte, vou resumir numa frase que, no caso do MPF, na minha opinião, nosso futuro já é o nosso presente, que já foi passado. Ou seja, é sempre uma realidade presente de defesa da sociedade e da ordem jurídica no nosso país. Ou seja, nossa realidade é defender a sociedade e a ordem jurídica. Ontem, hoje e sempre. Esse é o futuro da instituição, que já é nossa realidade e sempre se fez presente, principalmente após 1988 e, no caso do Ministério Público Federal, após a Lei Complementar número 75 de 93. Bem, eu agradeço mais uma vez, vou passar a palavra para o meu colega, o Diogo. Estou à disposição aqui para qualquer pergunta, esclarecimento em relação ao que falei ou qualquer outra situação. Se o diretório acadêmico me permitir, eu queria até encaminhar para sortear para vocês uns 2 livros, um que é da minha dissertação de mestrado, e um outro que eu lancei recentemente sobre um manual de colaboração premiada. É só me encaminhar o endereço depois, que eu encaminho pelos correios. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor. É sempre uma honra poder escutá-lo e, com certeza, nós aceitaremos esse grandioso presente do doutor, sempre uma inspiração para todos nós. E, desde logo, já passo a palavra para o doutor Diogo. Bom dia a todos. Bom dia aí, o doutor Wagner Mesquita, dizer que é uma honra revê-lo, doutor Galtienio, também bastante tempo que eu não tenho oportunidade de vê-lo, sempre muito prazeroso. Bom dia também aos acadêmicos, ao pessoal do centro acadêmico, acho que eu, inclusive, estava até refletindo ontem, acho que eu estive nesse evento aí alguns anos atrás, 2016, falando do mesmo tema, naquela época presencialmente, tivemos uma experiência bem interessante, e agora, voltando aí à Unicuritiba de forma remota, se adaptando a esses tempos de pandemia que esperamos que possam passar logo, né? Todos nós temos aí aspirações de poder sociabilizar novamente, né? E, enfim, em relação ao tema, primeiramente parabenizar o Dr. Wagner pela exposição, realmente muito entusiasmado, mostra o quanto é interessante essa carreira da Polícia Federal, também parabenizar o colega Galtienio aí pela brilhante exposição, e eu vou tentar complementar alguns pontos sobre a questão do ingresso na carreira do MPF. Acho que o colega, com bastante autoridade, já explicou os principais pontos. Eu vou tentar falar um pouco, uma noção geral da prova, para vocês saberem como o que vocês precisam saber, né? E outra visão geral da atuação do Ministério Público Federal. Não sei se alguém aqui pretende ser procurador da República. É muito difícil até quando essas câmerazinhas estão fechadas, a gente nem sabe se o pessoal está realmente aí, mas, enfim, vou pensar que alguém pretende aí ingressar na carreira do Ministério Público Federal. Então, como que funcionou, pelo menos para mim, como que eu virei procurador da República? Eu tinha um pai que era procurador de justiça, que é um membro do Ministério Público Estadual. Eu tinha um primo que era procurador da República. Quando estava na faculdade, infelizmente, meu pai morreu muito cedo, tinha 20 anos, não tive muito tempo de contato, né? Mas eu tinha ainda esse primo que meu pai admirava muito e que já exercia as funções de procurador da República. Então, ficou para mim essa imagem, né? E até em relação ao meu pai, até digamos, um compromisso que eu firmei com ele, que um dia eu faria esse concurso e seria aprovado, né? E assim eu comecei a me preparar já na faculdade, isso foi em 2008. Eu lembro
estava, acho que no 7º período, meu pai morreu em 2007, e dia 8 de janeiro de 2008 eu comecei a preparação para o concurso para Procuradora da República. Como que eu fiz essa preparação? A primeira coisa de um concurso público, você vai atrás do edital e vai decorar o edital. Então, eu primeiro li o edital, vi as matérias que precisavam. Então, basicamente, o concurso é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva, a segunda etapa são 4 provas excursivas e a terceira etapa é uma prova oral. E a última etapa, meramente classificatória, é a prova de título. Quais são as matérias que caem? Então, no grupo 1, você vai ter Direito Constitucional e Metodologia Jurídica, Proteção Internacional de Direitos Humanos e Direito Eleitoral. No grupo 2, Direito Administrativo e Ambiental, Direito Tributário e Financeiro, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Grupo 3, Direito Econômico e Direito Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, e o último grupo, Direito Penal e Direito Processual Penal. Então, na época, lá em 2008, aí, quando tinha mais ou menos a idade de vocês, faixa dos 20, 21 anos, peguei esse edital, e daí no edital você vai ter uma coisa chamada conteúdo programático, né, que basicamente são os pontos dentro dessas matérias que você vai precisar aprender. E ali comecei a estudar diariamente, né? Então, eu fazia um estágio no Tribunal de Justiça, eu fiz um pedido para o desembargador que eu trabalhava, que era poder ficar 2 horas a mais todos os dias, para poder iniciar essa preparação aí. Então, e assim eu comecei lá em janeiro de 2008, eu ia ponto por ponto do edital, do conteúdo programático, e fazia 2 horas por dia já de estudo. Esse estudo foi progressivamente sendo aumentado. Quando eu me formei na faculdade em 2009, continuei com a mesma metodologia, ponto por ponto do edital, mas aí, naquela época, eu já estava estudando em uma média de 12 a 13 horas por dia, de domingo a domingo. Então, tem essa questão aí que foi colocada dos 3 anos de atividade jurídica, que eu acho que é uma questão, no meu ver, não tem sentido nenhum de existir. Pior do que os 3 anos de atividade jurídica é uma normativa interna lá que fizeram que esses 3 anos de atividade jurídica deve ser comprovado na inscrição definitiva, que é uma fase que antecede a prova oral. Isso gera bastante problemas aí para quem quer fazer ingresso nessa carreira no Ministério Público. Por quê? Porque muitas vezes, como o meu caso, por exemplo, a primeira vez que eu fiz a prova no MPF, eu passei em todas as provas e cheguei na última fase aí da inscrição definitiva, eu tinha 2 anos e 9 meses de atividade jurídica. Daí minha inscrição definitiva foi indeferida, ou seja, aquela oportunidade ou uma decisão de exclusão do certame, um certame bastante difícil, que não abre todos os anos, né? Não é que nem vestibular, que todo você pode fazer, mas às vezes demora 5, 6 anos para abrir. E naquela época eu fui excluído em razão dessa questão da atividade jurídica. Inclusive, eu acabei questionando com algum sucesso no Conselho Nacional do Ministério Público, alegando que a Constituição Federal exigia para ingresso na carreira, comprovação, e não no ingresso da prova, na sala da prova oral. E aquele ano 2012 eu consegui até obter êxito nessa questão, fiz a prova oral, fui aprovado, só que posteriormente a União entrou com um novo recurso no STF, também foi indeferido, então o ministro Luiz Fux. Só que dessa decisão a União ainda agravou para tentar reformar a decisão. Então, quer dizer, tive alguns percalços no caminho, acabei fazendo o concurso novamente. Daí foi o 26º concurso e acabei ingressando na carreira por esse concurso. Então, a sugestão para quem quer fazer concurso público, seja do Ministério Público Federal ou do qualquer outra área, eu acho que se houvesse uma sugestão, acho que seria nesse sentido, de se planejar com bastante antecedência, né, e começar já a conhecer bem os pontos da prova, né, então as características das provas, dedicar bastante tempo aí para analisar provas antigas, analisar bem o conteúdo programático, né,
você tendo conhecimento dos pontos do edital, quer dizer, não tem muito segredo a prova, né? Porque a prova não pode cobrar nada que está fora dos pontos lá do conteúdo programático. Se for cobrado alguma coisa que está fora do conteúdo programático, inclusive tem precedentes que você pode até questionar aí questões no judiciário nessas hipóteses aí bem excepcionais. Então, em relação à preparação de concurso, posso dizer que a metodologia que eu acho que eu pessoalmente uso, eu acho que boa parte dos colegas usaram é essa, conhecer bem aí os pontos do edital, que isso vai fazer você ter uma preparação muito boa. Quando eu me formei, eu fiz alguns concursos que não eram do Ministério Público Federal, mas que tinha alguma relação, né, que era defensor público federal, que era advogado da União e também Ministério Público Estadual. E eu, na época, consegui êxito na aprovação desses concursos, com a mesma metodologia, basicamente. Perto dessas provas aí, eu analisava especificamente o edital da prova, dava um tempo no edital do MPF. Boa parte das matérias eram comuns, então isso me ajudava, mas estudava as matérias específicas e fazia essas provas e acabava conseguindo um resultado razoavelmente satisfatório. Em relação à carreira especificamente, então, o concurso é extremamente, como citei aqui, extremamente, o colega também colocou, é bastante longo, muitas vezes. Isso, no meu ver, até acentua esse absurdo da questão da comprovação da atividade jurídica na inscrição, né? Porque às vezes a prova oral é num ano, depois você vai tomar posse 2, 3 anos depois, e se você não tiver os 3 anos, acaba sendo já excluído do certame, que não me parece razoável. Mas em relação às atuações temáticas, no meu caso, eu passei no concurso, fui lotado no município de Jacarezinho, aqui no interior do Paraná. Se pode ser lotado no Brasil inteiro em relação ao MPF, as lotações, assim como a Polícia Federal, são nacionais. Então, você pode ir pegar uma procuradoria no Norte, no Nordeste, no Amazonas, no Amapá, né, que em geral é a regra do início da carreira. Eu tive a felicidade de pegar uma procuradoria um pouco mais perto, né, que é a Procuradoria de Jacarezinho, uma cidade a 400 quilômetros de Curitiba, cujo tenho um carinho muito grande do período que passei lá, fiz bastante amigos. E numa procuradoria do interior, geralmente, quando você é um procurador único, você vai ser uma espécie de clínico geral. Então, você tem atuação em qualquer área do MPF, né? E o MPF, eu acho que a grande diferencial é que ele tem uma multiplicidade de áreas de atuação. Então, são 7 câmaras temáticas, né, sobre a nossa atuação. A primeira câmara temática é sobre direitos sociais e fiscalização de atos administrativos em geral. Então, nessa primeira câmara você tem oportunidade de atuação em temas como educação, saúde, moradia, mobilidade urbana, previdência, assistência social, conflitos fundiários e fiscalização de atos administrativos em geral. Então, por exemplo, na primeira Câmara, no exercício da primeira Câmara, eu tive algumas ações e alguns procedimentos de tutela do direito da saúde no interior, a falta de médicos, questão de conflitos agrários, questões de assentamentos para a reforma agrária, alguns problemas com assentamentos, fiscalização de atos administrativos em geral. Recentemente estava atuando junto à primeira Câmara, tem um pedido de suspensão do concurso, inclusive da Polícia Federal, em razão da pandemia do Covid, né? Então, basicamente são essas as áreas práticas de atuação da primeira Câmara. Segunda Câmara é a atividade criminal, né? Então são todas as matérias de índole criminal, exceto corrupção, e o controle externo da atividade policial e sistema prisional. Quais são os crimes federais, na prática, que vem muito sem ser a questão da corrupção de verbas públicas federais? É o tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, crime de moeda falsa, crime contra a ordem tributária de tributos federais, né, do imposto de renda, PIS, COFINS, PASEP. Em resumo, seriam essas as matérias criminais alçadas no MPF, além de lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente é um crime federal ou, então,
uma lavagem de dinheiro transnacional. Também, acho que os precedentes mais recentes prevêem que trabalho, a condição análoga a escravo, é da alçada da Justiça Federal. Pedofilia pela internet também, os precedentes mais recentes, até onde eu tenho conhecimento, também entende-se que é da alçada federal, porque é um crime que o Brasil se obrigou a reprimir em tratados, e porque ele pode ser, o potencial lesivo dele alcança o mundo inteiro pela internet, então isso costuma chegar bastante para a gente. A terceira Câmara de atuação do MPF é consumidor e ordem econômica, então nessa Câmara vamos ter aí defesa do consumidor, da concorrência, da regulação da atividade econômica concedida ou delegada, políticas públicas, assistenciais ou promotoras para o desenvolvimento urbano, industrial, agrícola e fundiário. O que cai na prática nessa atuação? Tive muitos casos de reclamações em relação ao Minha Casa Minha Vida, né, como política pública aí, intermediada pela Caixa Econômica Federal, problemas construtivos, problemas de projeto, de entrega da obra em relação ao direito do consumidor. Em questão à concorrência, recentemente em Londrina tive um procedimento em que se questionava uma resolução da ANP que proibia a venda direta de combustível das refinarias para os postos de gasolina, devia passar obrigatoriamente por intermediários, né, por distribuidores, e a pessoa lá, o sindicato dos postos questionava essa norma, falando que ela violava a livre iniciativa, a livre concorrência. Questões também em atividades delegadas, alguns procedimentos em concessões de rodovias federais, foi durante algum tempo, principalmente pedágio, entre outras coisas. A quarta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF versa sobre meio ambiente e patrimônio cultural. São temas relativos à flora, fauna, áreas de preservação, gestão ambiental, reservas legais, zonas costeiras, mineração, transgênicos, recursos hídricos e preservação do patrimônio cultural, entre outros. O que eu já peguei, nesse caso da quarta Câmara do Meio Ambiente, questões de ocupação irregular de APP de rios federais. Então, em Jacarezinho, por exemplo, tinha uma ocupação irregular de 89 ranchos na beira do rio Paranapanema, né, e esses ranchos não tinham alvará, ocupavam áreas pertencentes à União, não tinha o menor tratamento de resíduos sólidos, né, então eles despejavam todo o esgoto no Rio Federal, além do desmatamento da área de preservação permanente. Então, fizemos lá um procedimento para demolição desses ranchos e da recuperação da área. Teve algum sucesso, ao final conseguimos aí demolir, se não me engano, 88 casas irregulares. Em relação à preservação do patrimônio cultural também, o que eu lidei era a recuperação das estações ferroviárias pela ANL, fizemos um termo de ajustamento de conduta para a restauração das 7 estações ferroviárias com valor patrimonial histórico no Norte Pioneiro, entre os municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Andirá, entre outros. Então, foi feito esse trabalho também, que foi muito interessante, a devolução à comunidade desses locais aí com toda uma história, né? Construídos aí há mais de 50 anos, cuja fachada preservava aí um patrimônio cultural. A quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal é especialista em combate à corrupção, então atos de improbidade administrativa, crimes praticados por funcionário público particular contra a administração em geral, inclusive contra a administração pública estrangeira, crimes de estabilidade de prefeitos e vereadores. Deve imaginar que essa Câmara do MPF não deve ter muito trabalho, que aqui no Brasil é tranquilo, essa questão da corrupção já acabou, então atualmente está bem esvaziado aí o trabalho dessa Câmara, né? Então, mas basicamente, numa hipótese que eu duvido que exista, que algum funcionário público aí acaba desviando recursos públicos federais, né, seja da União ou por meio de convênios como o Fundeb, o Fundef, cabe ao Ministério Público Federal aí a titularidade da ação penal e também
investigação dos atos de improbidade administrativa dessas práticas. Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, populações indígenas e comunidades tradicionais, grupos que têm em comum um modo de vida tradicional distinto da sociedade nacional majoritária, como indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas e ciganos. O que eu já peguei nessa atuação da Sexta Câmara? Lá em Jacarezinho tinha algumas comunidades indígenas, tinham 3, e eles viviam em condições realmente bastante deletérias, assim, bastante precárias. E eu tive uma oportunidade, inclusive, de visitar uma dessas comunidades, e o pleito dos indígenas lá era a construção de uma escola e um posto de saúde. Até não era nada muito sofisticado, né? Eles queriam só o mínimo, realmente. Naquela oportunidade, a gente ingressou com uma ação civil pública para obrigar a União, o Estado do Paraná, a prestar essa assistência, né? Realmente fazer essas construções aí que não existiam, a fim de garantir o direito ao acesso às comunidades tradicionais ao ensino e à saúde. E essa ação teve um bom êxito junto à Vara Federal de Jacarezinho, e houve condenação dos entes públicos a realizar a construção dessa escola, desse posto de saúde, como também a disponibilizar professores e médicos, enfermeiros, a fim de prestar essa assistência aí. E tem uma questão interessante da saúde indígena, que existe aí alguns órgãos especialistas em saúde indígena, né, que considerando aí os costumes e os conhecimentos tradicionais associados. Então, é bastante interessante. O outro pleito bastante, digamos, controverso, que envolve os indígenas e mesmo as comunidades tradicionais quilombolas, versa sobre as demarcações das terras. Se vocês estão antenados, podem ter acompanhado na imprensa essa semana discussões no STF sobre o tal do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Está em andamento esse julgamento. Esse é o tema que desperta bastante atrito aí em relação a fazendeiros e indígenas. Basicamente, o problema é que a Constituição prevê como bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Então, quer dizer, se um fazendeiro está ocupando uma terra que foi tradicionalmente ocupada por indígenas, essa terra é bem da União. Então, em tese, ele tem que deixar a propriedade. Isso está gerando muito atrito, muitos interesses econômicos, políticos envolvidos, principalmente no norte. Temos conflitos gravíssimos em relação a isso. E agora a discussão é que inventaram o tal do marco temporal. O pessoal lá tem interesse na terra, né? Os fazendeiros querem dizer que é o seguinte, que tem que ter um marco temporal em relação à ocupação dessas terras. Não pode ser ocupações remotas e imemoriais, tem que ser ocupações pelo menos estejam em vigência a partir de 1988. Algumas discussões semelhantes têm tomado cabo em menor grau em relação aos quilombolas, né? Diferente dos indígenas. A Constituição prevê os quilombolas como titulares de suas próprias terras, né? Enquanto as terras dos indígenas são bens da União, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas. No caso dos quilombolas, os próprios quilombolas titularizam essas áreas. E última Câmara do Ministério Público Federal, a Sétima Câmara, controle externo da atividade policial e sistema prisional, a regularidade, adequação, eficiência da atividade policial, aprimoramento da perseguição penal, preservação dos direitos e garantias constitucionais dos sancionados nas execuções penais. Eu, pessoalmente, nunca tive experiência em relação à Sétima Câmara. Lá na região de Jacarezinho não havia Polícia Federal e nem Presídio Federal, então ficou prejudicada a atuação nessa Câmara, mas o que os colegas fazem, que eu tenho conhecimento? Em relação aos presídios federais, eles fazem visitas aí regulares. No caso do Paraná, nós temos em Presídio Federal de Segurança Máxima, em Catanduvas, uma cidade próxima a Cascavel, e regularmente membros do Ministério Público visitam esse presídio para ver se está tudo certo, se as coisas estão em funcionamento. Eu, quando era promotor aqui do Ministério Público Estadual, eu lembro que visitava algumas delegacias da Polícia Civil, né, para ver as condições dos presos, que não eram assim, exatamente das melhores, né, para ver o que poderia fazer para melhorar essa situação.
Ministério Público Federal, esse controle é feito exclusivamente aí nos presídios federais, acredito também nas carceragens existentes nos prédios da Polícia Federal, para analisar aí as condições de salubridade, entre outras coisas. Controle externo da atividade policial, há um controle externo em relação ao bom desempenho dessas atividades, também executado pelos colegas. E, por último, tem uma atuação interessante do Ministério Público Federal, que é a cooperação internacional, né, com autoridades estrangeiras. Isso, na parte criminal, é bastante forte desses crimes, operações grandes, como a Lava Jato, aí eram corriqueiros esses contatos com autoridades estrangeiras. Acho que houve aí cooperação com mais de 80 países durante o caso Lava Jato. Então, é um tema bastante complexo, mas, em resumo, existem autoridades centrais designadas em cada país, e essas autoridades centrais são estabelecidas como pontos de contato entre as autoridades brasileiras e as autoridades estrangeiras. No Brasil, a maioria dos tratados de cooperação jurídica internacional prevê um órgão do Ministério da Justiça como ponto de contato de autoridade central. Então, no caso Lava Jato, por exemplo, era feito pedido de cooperação internacional, era mandado para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça estabelecia esse pedido com autoridades estrangeiras. Então, basicamente, são essas as considerações aí. Eu acho que espero ter sido didático. O que eu posso dizer do Ministério Público Federal, eu, pessoalmente, era um sonho para mim, que eu consegui atingir com bastante esforço e dedicação, e ainda, apesar das dificuldades que temos enfrentado nos últimos tempos aí, em relação ao exercício das funções, ainda tenho bastante amor à causa, né? Vocês podem ver que numa PRM, numa cidade de 40 mil habitantes, a multidiversidade de temas, né? Que eu até narrei para vocês aí, casos práticos aí de 6 câmaras diferentes, 6 temáticas diferentes, isso no município de 40 mil habitantes, pra vocês verem o quanto é entusiasmante e relevante a função do Ministério Público Federal, né, e multidisciplinar. Acho que o grande diferencial é isso, né? Você não fica muito entediado na função, você pode ter atuações temáticas que fogem à rotina aí, de forma bem efetiva. Então, basicamente, é isso. Eu agradeço a todos aí, foi um prazer. E se tiver alguma pergunta, também fico à disposição para respondê-la. Muito obrigada, doutor Diogo. Novamente, foi uma exposição ímpar e nós nos sentimos extremamente honrados com a presença do doutor, tratando de temas tão interessantes a respeito do Ministério Público Federal, assim como o doutor Galtiene e o doutor Wagner Mesquita, que contribuíram com exposições muito engrandecedoras e tão inspiradoras para quem quer seguir essas duas carreiras tão importantes, tão boas, e para quem quer aí tem uma grande gama de temas bem específicos e que é bem importante para todo o direito, todas as demais carreiras também. Então, dado o tempo, acredito que quem tiver pergunta, nós iremos encaminhar para os nossos palestrantes, eventualmente, né? E acredito que, para não interromper muito o intervalo de vocês, para nós seguirmos para o próximo painel, eu declaro encerrado esse 9º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba, novamente agradecendo imensamente nossos queridos palestrantes, Dr. Wagner Mesquita, Dr. Diogo Matos e Dr. Galtienio, por terem aceitado o nosso convite e dado a honra da presença nesse painel. Muito obrigada e permanecemos à disposição, e daqui a pouco nosso próximo painel. Muito obrigada, pessoal.